Vivendo em Mileto durante o século V a.C., Aspásia de Mileto foi uma mulher que, além de incontáveis críticas, recebeu também admiração por seu domínio da retórica e por seus conhecimentos, chegando a atuar como professora da arte da oratória. Nesse vídeo, vamos conhecer a vida de Aspásia e suas influências. Nascida em Mileto, Aspásia recebeu uma excelente educação, segundo estudos. A polis era uma cidade-estado por onde passavam algumas correntes filosóficas da época. Mudou-se para Atenas com alguns membros da sua família. A nova cidade, no período clássico, encontrava-se em um momento de desenvolvimento de artes, política e filosofia. Como uma estrangeira nesta polis, Aspásia, de certa forma, desfrutou de mais liberdade do que era comum às mulheres, uma vez que a ideologia do local determinava espaços públicos aos homens e espaço doméstico às mulheres. De acordo com pesquisas e indícios, Aspásia trabalhava como uma acompanhante de luxo, uma hetera, mulher que praticava o canto e dança ou tocava músicas em banquetes de companhia aos homens. Assim como outros estrangeiros vindos da Ásia Menor, Aspásia demonstrava o conhecimento aprendido em sua cidade natal para os atenienses como um tipo de mercadoria. Tal fato foi semelhante ao movimento dos sofistas, professores que tinham bases em diversas áreas do conhecimento sobre as quais ofereciam aulas nos mercados, ensinando maneiras de usar a razão e a lógica para defender posições, argumentar coerentemente e assim vencer debates. Aspásia torna-se companheira de Péricles. A natureza dessa união não é certa. Os dois tiveram um filho, também chamado Péricles. Péricles foi um importante político ateniense. Alguns estudos sugerem que muitas das críticas direcionadas a Aspásia se deram por conta desta relação, além de sua semelhança com os sofistas e também de sua posição como mulher. Por outro lado, muitas obras da antiguidade fazem referências positivas a Aspásia, quando a reconhecem por seus excelentes discursos e sua maestria na retórica. Essas obras mencionam, citam e até elogiam a Milésia. Alguns homens, às vezes acompanhados de suas esposas, iam à sua casa para aprender a utilizar a lógica como ela o fazia. Aspásia educava homens e mulheres e pode ter administrado uma espécie de escola. Possivelmente, ao longo do tempo, presenciou debates e discursos políticos ou filosóficos, devido ao seu entendimento e à sua conexão com Péricles e com outros intelectuais e políticos desse círculo. Como companheira de Péricles, possivelmente o ajudou em seus discursos. Ela também ajudou Lísicles, seu segundo marido, depois da morte de Péricles. Ele, por sua influência, tornou-se um bom orador e ascendeu politicamente. Com ele, ela teve outro filho. Num diálogo Imemoráveis de Xenofonte, Sócrates cita um pensamento de Aspásia. Aqui, em rápidas palavras, os casamenteiros são bons em arranjar alianças desde que trabalhem com a verdade. Senão, seus truques ilusórios podem suscitar o ódio. Muitos aspectos da atuação da Aspásia são abstrusos, abrindo espaço para dúvidas e suposições. Algumas informações precisas sobre Aspásia fazem falta aos estudos. Por exemplo, sua vida após a morte de Lísicles é desconhecida. Os registros a que temos acesso passam por diversas interpretações para que seja possível conhecermos um pouco sobre aquela que esteve entre os principais pensadores da época. Enfim, o que chegou aos nossos dias justifica o seu reconhecimento como filósofa.